Sabe, geralmente quando a gente pensa num encontro de verdade entre duas pessoas, a imagem que vem na cabeça tem um peso quase tátil, né? Uhum, com certeza. Imagina aquela cena bem clássica, duas pessoas sentadas num café, aquele barulhinho metálico das colheres batendo na porcelana das xícaras, o burburinho do pessoal conversando em volta. Sim, aquela atmosfera bem analógica, digamos assim. Exato. Mas o essencial mesmo acontece ali, naquele espacinho entre as duas pessoas, sabe? É, tem os olhares que se cruzam, aquela hesitação antes de falar alguma coisa mais íntima, e até aquele silêncio meio constrangedor que, no fundo, diz muita coisa. Tem uma troca muito profunda acontecendo na pura presença física. E tem uma biologia inescapável nessa cena. Quando você tem um outro ser humano ali, respirando a poucos palmos de distância, o nosso corpo exige um reconhecimento. O nosso cérebro está o tempo todo, tipo, captando microexpressões, ajustando o tom de voz. Fazendo uma leitura do ambiente inteiro, né? Isso, calibrando a empatia em tempo real. Essa presença física, ela impõe uma responsabilidade que a gente não consegue simplesmente ignorar. Só que, e aí é que tá, quando a gente cruza a porta de qualquer café hoje em dia, o cenário costuma ser drasticamente diferente. Nossa, completamente. O que domina o ambiente são cabeças abaixadas, rostos iluminados por aquele brilho azul de dezenas de telas, e a ironia disso salta aos olhos. Todo mundo ali parece estar, tipo, freneticamente conectado com o mundo todo pelas redes sociais, mandando mensagens, mas no espaço físico, São ilhas, né? ilhas solitárias. É um arquipélago de ilhas solitárias. E acho que o mais intrigante dessa transformação é que a sociedade engoliu essa mudança silenciosa sem parar para medir o que evapora no ar durante essa transação diária. E olha, essa é, sem sombra de dúvida, a definição de uma crise invisível. Porque a nossa narrativa cultural hoje, ela celebra essa tecnologia da conexão contínua, sabe? O acesso à informação em milissegundos, É o progresso, né? supostamente. Mas raramente o debate público para olhar para o custo humano disso, o custo emocional e até moral dessa mediação constante por telas. Essa ferramenta que prometeu unir a gente pode, na verdade, estar atrofiando as nossas estruturas mais profundas de socialização. E é exatamente essa fratura que o nosso material base de hoje ataca. O nosso mergulho vai ser num artigo muito denso, mas profundamente humano, chamado O Fim do Outro na Era Digital. É um texto maravilhoso. Muito forte. E a missão da nossa análise profunda de hoje não é ficar discutindo largura de banda, chips ou os lucros do Vale do Silício. O objetivo aqui, para quem está ouvindo a gente, é entender como os nossos smartphones, os algoritmos e essas interfaces sem fim estão silenciosamente amputando a nossa capacidade de enxergar e de nos importarmos com outros seres humanos. E eu acho que o uso da palavra capacidade aí é o ponto central da tese do autor. O texto defende que a gente não está só lidando com uma mudança de hábitos de consumo. É uma reestruturação neurológica e filosófica da nossa sensibilidade. Esse isolamento de hoje não é um acidente de percurso. Ele é um produto muito bem desenhado. Ok, vamos desvendar isso porque, para entender o tamanho desse dano invisível que a tecnologia atual causa, o artigo propõe dar um passo atrás na história. O autor leva a gente direto para os horrores e extremos da violência do século XX. E eu confesso que na minha primeira leitura, esse salto temporal me pareceu meio vertiginoso, sabe? Sim, parece um exagero à primeira vista. Total. Tipo, o que as grandes guerras e os totalitarismos do passado têm a ver com eu ficar rolando a tela do celular aqui no presente? É que a conexão está justamente em como a filosofia do outro, ou seja, como a gente entende e trata quem é diferente da gente, foi testada sobre as piores condições possíveis na história. O século XX mostrou o que acontece quando a empatia é desligada de forma sistêmica, sabe? Uhum. E o artigo âncora essa discussão em 3 gigantes da filosofia. Ele começa com o Emmanuel Levinas. Esse filósofo construiu toda a ética dele em torno da ideia do rosto humano. E o mais chocante é que ele desenvolveu essa teoria logo depois de vivenciar a devastação da Shoah, do Holocausto. Caramba.
onde a desumanização, né, virou literalmente uma indústria. Para o Levinas, o rosto humano nu, vulnerável, não é só biologia. Ele carrega uma autoridade moral gigante. Quando a gente olha de verdade para o rosto de alguém, decifrando tipo uma ruga de preocupação ou um brilho no olho, existe um imperativo ético ali que grita: não matarás. É a exigência máxima de responsabilidade pelo outro. Peraí, deixa eu tentar processar isso. Eu entendo perfeitamente o peso dessa ideia, principalmente vindo desse contexto absurdo do Holocausto, onde, tipo, reduzir pessoas a números foi o primeiro passo para a aniquilação. Mas, me colocando no lugar de quem nos ouve agora, não seria meio dramático demais o texto traçar um paralelo entre a violência brutal de um campo de prisioneiros e, sei lá, o ato de ignorar alguém porque eu tô vendo um vídeo na internet? É falta de educação, lógico, mas chamar de violência. Pois é, mas essa é exatamente a provocação central do texto. Obviamente, a escala da barbárie física é incomparável. Mas o que o texto investiga é o mecanismo psicológico que permite que a gente apague o outro. A violência, ela não começa no ato físico. Ela começa naquela permissão mental que a gente se dá de tratar um ser humano como uma coisa. Ah, entendi. O botão de desligar a empatia é o mesmo. Exato. E é aí que entra o segundo pensador do artigo, o Martin Buber. Ele dá a chave para a gente entender isso. O Buber divide as relações em duas categorias. A primeira é a relação eu-tu. Tá. Nessa relação, a gente vê a outra pessoa como um fim em si mesma. É uma presença real, viva, insubstituível. A segunda categoria é a relação eu-isso. É quando a nossa chave mental vira e o outro passa a ser só um objeto, uma função, um obstáculo. E o argumento assustador do texto é que a tecnologia de hoje treina a gente o dia inteiro para operar só na modalidade eu-isso. Nossa, fazendo uma analogia aqui para materializar bem essa ideia, tratar alguém na lógica do eu-isso é muito, mas muito parecido com a forma que a gente interage com um obstáculo num videogame, sabe? Sim, o famoso NPC. Exatamente. Um NPC, um personagem não jogável, ou num exemplo mais frio ainda, é como olhar para uma célula numa planilha de Excel. A gente tira toda a humanidade, os medos, a imprevisibilidade daquela pessoa, só sobra a utilidade dela naquele segundo. Se aquela célula não serve para minha conta final, eu simplesmente dou um delete e sigo a vida sem remorso nenhum. Nossa, essa imagem do NPC e da planilha captura perfeitamente esse esvaziamento, sabe? É bem por aí. E para fechar essa base filosófica, o texto traz a Simone Weil. Lá nos anos 40, vendo a Europa desmoronar, ela diz que a atenção verdadeira é a forma mais pura de justiça. Atenção como justiça. Isso, porque para ela, prestar atenção de verdade em alguém exige que a gente se esvazie. Exige calar as nossas próprias urgências, o nosso ego, para simplesmente permitir que a dor do outro exista ali na nossa frente. Uau! É forte isso. Muito forte. E isso levanta uma questão importantíssima, porque se lá no século XX a ferramenta que facilitou essa cegueira moral e desligou a nossa atenção foi a burocracia estatal, com as fichas de papel e carimbos, como é que isso opera hoje? Pois é, não tem mais ditadores assinando papel na nossa cara, né? Exatamente. Hoje a gente tem matrizes de dados processando a nossa vida inteira. E a resposta que o texto dá para isso muda totalmente a perspectiva de quem consome tecnologia. Porque aquela máquina burocrática pesada do passado que transformava o tu em isso, ela evoluiu. Ela foi substituída por uma arquitetura digital invisível e superfluida. A gente não precisa mais de um funcionário público de cara amarrada negando a humanidade de ninguém. Não mesmo. A gente tem inteligências artificiais e servidores gigantescos fazendo triagem social em milissegundos, antes mesmo da gente piscar. E o conceito perfeito para isso é o capitalismo de vigilância, da socióloga Shoshana Zuboff, que o texto explica super bem. O que seria isso na prática? A premissa é como a extração acontece hoje. Pensa só, na Revolução Industrial a matéria-prima era ferro, carvão. Hoje, A matéria-prima é a nossa experiência humana mais íntima. nossas emoções. Nossas emoções?
Aquele seu momento de melancolia de madrugada que te faz buscar um vídeo mais triste, ou uma troca de mensagem carinhosa, ou até, olha que absurdo, uma hesitação de 3 segundos olhando uma foto no feed. Tudo, absolutamente tudo isso é raspado, quantificado e vira ponto de dado. As nossas emoções alimentam fábricas invisíveis que preveem o que a gente vai fazer. A gente deixa de ser humano para virar um perfil que dá lucro. É a definição perfeita do eu isso do Buber. Exato. E aqui é onde fica realmente interessante, porque se a gente for lembrar do discurso lá do começo da internet, a promessa era o oposto absoluto disso, né? Nossa, a utopia da conexão global. Isso. A rede foi vendida pra gente como a salvação da empatia. O papo era que, derrubando as barreiras geográficas, a gente ia ter contato com culturas diferentes, ia entender a pluralidade do ser humano, a tecnologia ia trazer paz mundial pelo entendimento. Mas, ironicamente, no lugar de pontes, essa infraestrutura construiu muros invisíveis, todos espelhados, feitos sob medida para massagear o ego de cada usuário. E esses muros são o que o Eli Pariser e a Zeni Pitufekci chamam de bolhas de filtros. E é muito importante a galera entender o motivo mecânico dessas bolhas existirem. O modelo de negócios dessas plataformas depende de uma única coisa: tempo de tela. Reter a nossa atenção a qualquer custo. Isso. E para maximizar esse tempo, o sistema precisa eliminar qualquer coisa que cause atrito. A diferença, uma opinião divergente, o desconforto ético, tudo isso causa atrito. O nosso cérebro, quando vê algo que discorda muito, tende a recuar. E na internet, recuar significa fechar o aplicativo. E eles não querem que a gente feche o app nunca. Lógico que não. Então, os algoritmos são programados milimetradamente para esconder a alteridade. Eles escondem o mundo real, que é difícil, e ficam bombardeando a gente com versões pasteurizadas das nossas próprias opiniões. E analisando isso com o que a gente falou até agora, será que terceirizar essa nossa visão, essa triagem do mundo para os algoritmos, não é exatamente a mesma cegueira moral que o Buber criticava? Só que agora ela vem com uma interface bonitinha e cheia de recomendações amigáveis. A gente não está só escolhendo notícia, a gente está deixando um código decidir quais seres humanos merecem ser vistos por nós. E o impacto de terceirizar isso é anestesiar nossa responsabilidade. Porque quando o algoritmo decide esconder a miséria de uma guerra e colocar no lugar um vídeo de dancinha, o usuário não se sente moralmente culpado. Porque ele nem sabe que essa escolha foi feita. Perfeito. Ele nem soube que a triagem aconteceu. O porteiro ético que decidia para onde a gente olhava não é mais a nossa consciência. É uma equação matemática feita para dar lucro. É assustador. E essa lógica fria das grandes empresas de tecnologia não fica presa só no consumo de notícia ou na esfera pública. O artigo avança e mostra que esse sistema de filtros infiltrou a parte mais íntima do nosso dia a dia. Se a gente foi treinado pela tela a fugir de qualquer atrito político ou social, a gente inevitavelmente começa a aplicar essa mesma intolerância ao atrito nas nossas amizades, na nossa saúde mental e até no amor. Nossa, sim. E o texto aprofunda isso usando o filósofo Byung-Chul Han. Ele tem um conceito chamado o inferno do igual. O inferno do igual? É. E para entender o peso disso, a gente precisa falar sobre alteridade. Alteridade é tudo que é o outro. É aquilo que não sou eu, que tem vontade própria, que resiste a mim e que me obriga a sair da minha zona de conforto para conseguir conviver. O Han argumenta que a nossa sociedade mediada o tempo todo por telas desenvolveu uma verdadeira fobia da alteridade. A gente tem medo do diferente. Muito. A internet virou um salão de espelhos narcisista enorme. A única coisa que as pessoas suportam ver hoje é o reflexo dos próprios desejos. Mas viver preso nessa câmara de eco interminável, onde todo mundo só concorda com a gente, deve gerar um nível absurdo de ansiedade, né? Porque, querendo ou não, o mundo real lá fora continua sendo áspero, continua sendo imprevisível. Com certeza, e a psicóloga Sherry Turkle capta bem essa angústia quando ela fala que a gente está vivendo solo juntos. Solo juntos? Que expressão boa! É a mecânica de estar numa sala física cheia de gente, mas todo mundo trocando centenas de mensagens curtas nos celulares. Mantém a ilusão de que a gente está acompanhado, de que somos populares, mas a gente sacrifica a conversa de verdade. Porque a conversa real, encarnada ali no momento,
exige lidar com pausas que não foram ensaiadas, né? Exige ler a linguagem corporal. E o mais importante, a conversa ao vivo não deixa a gente editar a resposta para parecer mais inteligente ou super calmo. A tela, no fim das contas, protege a gente da vulnerabilidade. Exatamente. E a consequência mais dura dessa proteção aparece nos relacionamentos amorosos. O artigo cita sociólogos como Bauman e a Evan Hus para mostrar como a intimidade virou uma mercadoria. Os aplicativos de namoro são o exemplo máximo dessa mecânica. Total. É um cardápio humano. É isso! A interface do aplicativo, aquele ato físico de deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita, reduz a complexidade gigantesca de uma vida inteira a 1 milissegundo de julgamento estético. Aquele rosto humano, com toda a bagagem ética que o Levinas falou, é rebaixado a um catálogo de produto descartável. E entender os mecanismos desses apps explica muito por que práticas tipo o ghosting se tornaram tão comuns hoje em dia. Sim, desaparecer do nada. Pensa bem se a gente estivesse cara a cara num restaurante e eu decidisse terminar com você simplesmente levantando da mesa e indo embora em silêncio. O choque social, a visão da sua dor ali na hora, iam me causar uma culpa insuportável. É o peso da presença. Mas a arquitetura do aplicativo amortece essa culpa toda. Se eu te bloqueio ou apago o chat, a tela não faz barulho, não mostra lágrima, não exibe decepção nenhuma. O software vira um escudo. Fica muito fácil, psicologicamente falando, tratar uma pessoa de carne e osso como se fosse uma aba do navegador que eu fecho quando eu canso. E o que é fascinante e super preocupante aqui é que essa infraestrutura está treinando a gente. Ela cria uma dependência de saídas fáceis. No longo prazo, se você foge o tempo todo do desconforto emocional, a sua resiliência atrofia. Sem praticar como lidar com o atrito que é normal das relações imperfeitas, a gente simplesmente perde a capacidade de manter vínculos profundos. Faz todo sentido. Tem um exemplo extremo que o autor Scott Galloway dá, que ilumina muito bem esse beco sem saída. Ele aponta o crescimento absurdo do uso de inteligências artificiais, conversacionais, para simular amizades ou relacionamentos amorosos. Deixa eu dar um contorno bem nítido para isso, para a nossa audiência visualizar. Imagina uma adolescente que tem uma briga feia com um amigo na escola. A situação gera frustração, exige que ele peça desculpas ou que ele engula o orgulho e ouça umas verdades incômodas. Aquele atrito que constrói caráter, né? Exato. Mas, em vez de enfrentar isso, ele puxa o celular e abre um aplicativo de companhia virtual gerada por IA. Esse chatbot foi desenhado para ser dócil. Ele valida todas as opiniões do garoto, nunca discorda. A máquina entrega aquela recompensa no cérebro de ser compreendido, mas não cobra o pedágio emocional da empatia recíproca. É o cenário perfeito. Só que o Galloway alerta que isso é uma armadilha, né? O conforto da máquina anestevia. O que falta na inteligência artificial é justamente a resistência do outro. É batendo de frente com limites que a gente não controla que a gente cresce, que a gente aprende a sair do nosso próprio umbigo. Verdade. Se refugiar numa bolha onde tudo cede aos nossos caprichos só agrava o isolamento. Empurra o indivíduo para um vazio existencial terrível, onde a ausência de dor significa também a ausência de sentido real. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Porque o cenário que o texto pinta é de uma infraestrutura bilionária que lucra com nosso distanciamento e monetiza as nossas inseguranças. O material propõe alguma saída desse labirinto de espelhos ou o veredito é que a gente perdeu para a tecnologia e o encontro humano vai virar poeira digital mesmo? Felizmente, o texto não é fatalista. Muito pelo contrário. Ao mostrar como a plataforma age para nos isolar, ele revela onde a gente tem que focar a resistência. Não é para sair quebrando o computador e voltar a viver no século XIX, sabe? Ufa, ainda bem. A solução que eles propõem passa por uma apropriação crítica do espaço digital. É por isso que o papel das ciências humanas, a filosofia, a sociologia, literatura, é visto como urgente para o nosso futuro. A tese é que a gente precisa dessas ferramentas teóricas para desenvolver, sei lá, um sistema imunológico cultural, né? A gente tem que aprender a ler um algoritmo com a mesma naturalidade que a gente lê um texto, para parar de achar que um modelo de negócios de roubar atenção é algum fenômeno da natureza. E tem aquela cobrança implícita por transparência também.
para obrigar as plataformas a mostrarem como elas estão filtrando a nossa vida. Com certeza. Mas o antídoto mais prático e diário que o artigo sugere é o resgate intencional da atenção da Simone Weil. Se a distração contínua é a arma para nos alienar, focar a atenção é o ato de rebelião. O texto pede para a gente criar deliberadamente bolsões de resistência no nosso dia a dia. É ter a coragem de planejar momentos onde as telas estão fisicamente banidas. Olha, isso demanda uma disposição que parece raríssima hoje em dia. É ter a audácia de sentar de frente para alguém e, de forma super consciente, não pegar o celular quando a conversa atinge aquele ponto inevitável de tédio, ou quando rola um silêncio constrangedor. Sustentar a presença no silêncio, deixando a outra pessoa só ser, sem exigir que ela te entretenha. É aí que a conexão de verdade cria raiz. O encontro humano com toda aquela bagunça imprevisível não tem nenhum equivalente algorítmico. É lindo isso. E se a gente conectar com o panorama geral da nossa discussão, essa ausência dolorosa do outro hoje funciona como um alarme tocando bem alto. A tecnologia deveria ser uma ponte para facilitar os encontros por cima das nossas diferenças, e não um muro projetado para blindar a gente do que é difícil. As humanidades estão aí para ser aquele lembrete incômodo de que nós somos seres definidos pela presença e pelo toque do outro. Fantástico. Sintetizando toda essa trajetória que a gente percorreu hoje no programa, a gente começou desenterrando o peso inegociável do rosto humano, uma ética que custou os traumas bizarros do século XX para ser entendida. Depois a gente viu como nessa engrenagem limpinha do hipercapitalismo atual, nós simplesmente terceirizamos a nossa bússola moral para os softwares. A gente apaga o rosto do outro usando a desculpa da conveniência. Transformando emoção em dado corporativo. Exato. E reduzindo quem sofre do outro lado do mundo a um ruído que o filtro das redes varre para debaixo do tapete. Mas a saída para isso não é baixar um aplicativo novo. A resistência está na atitude mais antiga do mundo, que a gente meio que esqueceu: se desarmar e devolver o olhar genuíno para quem está na nossa frente. É o esforço monumental de não desviar o olho quando a realidade te confronta. É suportar o peso da presença do outro. E, para concluir, o artigo traz uma provocação fulminante baseada no Jean Baudrillard, o sociólogo dos simulacros. Ele dizia que as cópias perfeitas da realidade acabam uma hora assassinando o território real. Diante disso, eu quero deixar um pensamento bem inquietante para quem nos ouve refletir hoje. Lá vem. Observem a velocidade absurda das inteligências artificiais. Num futuro muito, muito próximo, essas máquinas vão simular empatia humana com uma perfeição impecável. Áudio e vídeo indistinguíveis do real, sempre prontos para validar os nossos medos e inflar o nosso ego. Será que vai chegar o momento em que a nossa sociedade, emocionalmente exausta, vai escolher ativamente o conforto de uma máquina? Será que vamos abandonar de vez o trabalho árduo, a beleza torta e o risco absurdo que é amar um ser humano de verdade? É o abismo olhando de volta pra gente agora mesmo. A tensão máxima entre a conveniência da mentira e a fricção que nos salva na realidade. E a resposta para esse dilema vai ser desenhada nas nossas escolhas bem pequenas, do dia a dia. Então, a sugestão prática dessa nossa análise hoje é muito direta. Quando você terminar de ouvir a gente aqui, faz um teste real. Coloca o seu celular no modo avião, guarda numa gaveta. E por só 20 minutinhos do seu dia, vai encontrar com alguém. Um familiar, um colega de trabalho ou até um desconhecido naquele café do início da nossa conversa. Senta na frente dessa pessoa e dá para ela o que virou a mercadoria mais valiosa do mundo: a sua atenção totalmente crua, indivisa e desarmada. Aceita o tédio, aceita o silêncio e vê o que acontece quando o espelho quebra e o outro finalmente aparece.